Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Eu vou pedir desculpa ao pessoal dos sinais e libras. Eu passei ontem do versículo 1 ao 6, mas eu vou ler o capítulo 3 até o 22. Vamos ler o capítulo todo, o capítulo 3 de Êxodo. Tá bom? Aumentou um pouquinho, só um pouquinho, era até o 6, vai até o 22 agora. Pouca coisa, não foi muito não. Queridos, ano novo, né? Último domingo aí do novo ano, e o tema dessa mensagem, nada muda se nada muda, não é ideia minha, essa fala ficava sempre com o professor, pastor Darcy Duzilek, que falava muito isso, falava bastante isso em sala de aula. Eu tive a bênção, o privilégio de ter o pastor Darcy também como meu professor. Foi professor do meu pai e ele, durante um período da vida dele, cedeu algumas tentações na vida dele e teve um momento de queda no ministério, com algo que ficou manchado no ministério dele, mas ele viveu algo impressionante. Ele pediu perdão à igreja, perdão à denominação, perdão à sua esposa, voltou ao seminário e ainda abençoou muita gente. E eu faço parte dessas pessoas. Ficou uma mancha, eu acredito que sim, mas o nosso Deus é o Deus que age no momento da história e nada muda se nada muda. Eu, tentando ser original, vou fazer uma frase melhor do que essa. Falei assim, nada muda se eu nada mudar. Estraguei tudo. Na hora que eu fiz isso, estraguei tudo, porque a ideia é nada muda se nada muda, porque é Deus quem age, é Deus quem efetua as mudanças. Até a gente, quando vai se movendo para alguma coisa, a nossa carne, os nossos cromossomos nos atrapalham no meio do caminho e nós precisamos de Deus, dependemos dEle. Por isso, nada muda se nada muda. Está aqui a história de Moisés. Eu quero fazer alguns destaques na história dele, aplicar a nossa vida. Acho que você já achou o texto, eu vou ler. Diz assim o capítulo 3 de Moisés, de Êxodo capítulo 3, a história de Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão o culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual
serem lembrados de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o entenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eu os deixarei sair e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Meu professor Luiz Roberto dizia: quando for ler um texto, lê o capítulo todo. É possível que naquela semana ninguém leu a Bíblia, pelo menos naquela semana vai dizer: olha, já li um capítulo da Bíblia, né? Então hoje você já começou o domingo lendo o capítulo 3 de Êxodo, né? É importante a gente ler para entender todo o contexto. Eu quero extrair daqui alguns princípios. Último domingo de 2025, né? Hoje é dia 26, eu fiz uma pesquisa rápida no Google e sobre mudanças, já que nada muda se nada muda, eu descobri algumas coisas interessantes sobre os brasileiros para 2025. Segundo o Instituto de Pesquisa Robert Half, ele revela que 54% dos profissionais brasileiros planejam trocar de emprego em 2025. É um plano dos brasileiros para esse ano. É interessante que, lendo a pesquisa, eles não querem trocar de profissão, mas gostariam de trocar de emprego esse ano, em 2025. Quanto ao planejamento financeiro e bem-estar, tem um levantamento da EC Global, indica que os consumidores brasileiros estão mais focados em planejamento financeiro e bem-estar. Então, segundo essa pesquisa, 2025, 2024 terminou, o pessoal olhou para o ano, estão olhando para bem-estar, estão se planejando, querendo ter um ano financeiramente melhor e também com o seu bem-estar melhor. E com relações ao consumo, de acordo com as pesquisas expectativas de consumo para 2025 do Instituto Locomotiva e Question Pro, os itens mais desejados para os brasileiros em 2025 incluem 63% celulares, móveis, não imóveis, mas móveis 60% e eletrodomésticos 59%. Aí eu fui dar uma olhada qual é o meu celular, eu descobri que eu tenho um S9 e nós estamos no S25. Eu falei: gente, acho que eu vou ter que botar isso aí no meu orçamento, fazer parte aqui dos 63% dos brasileiros, né? Mas celular, para mim, enquanto ele está ali respirando, está funcionando, eu vou indo com ele, né? Até a hora que ele apagar, aí eu penso em fazer outra coisa. Agora, tem uma outra estatística que não está aqui, que eu não coloquei, mas é fácil de você pesquisar, que 50% das pessoas que planejam não realizam. Às vezes que sonham, não realizam. O que nós vamos abordar aqui no capítulo 3 não tem muito a ver com algo que, às vezes, você mesmo, por sua força, consegue fazer. O texto aqui é muito claro, mostra que Moisés estava num momento da vida dele, onde ele estava acomodado após um período na sua vida em que ele havia tentado, por sua força, por sua ideia, por seu planejamento, por suas decisões,
fazer algo diferente. Moisés queria fazer parte do que Deus estava fazendo no mundo. Moisés tomou decisões dificílimas. Eu fico imaginando, se eu fosse Moisés, eu ia algumas vezes, isso não está na Bíblia, isso eu que estou falando, pensando, eu tenho essa mania, eu vou lendo a história, eu vou entrando na história, eu vou me sentindo o personagem da história. Eu fico imaginando Moisés, às vezes, falando com Deus: Senhor, eu larguei aquele conforto todo, né? Amei o povo hebreu e até agora nada. 40 anos no palácio, 40 anos com a família, ele está aqui com 80 anos. Eu imagino a frustração de Moisés, aquele, gente, que quando teve a ideia de fazer do jeito dele, a primeira coisa, uma das primeiras ações que ele tem é ir lá e matar um egípcio. Quando ele quer fazer do jeito dele, ele vai lá e faz isso. E aqui é algo difícil, porque algumas vezes na vida, na Bíblia, nós sabemos que tem responsabilidades que são nossas. Então, às vezes, esse é o desafio com Deus, é saber a vontade dele, até que ponto eu estou indo para algo onde tem muito meu, ou eu estou indo para algo ali na dependência de Deus. Por quê? Porque os propósitos e os planos de Deus, eles vão ser feitos, gente. Ao final, você não vai ter como dar glória para você nenhuma. Só se você for muito picareta, e às vezes a gente né? Quer roubar a glória de Deus. Mas nós vamos, ao final, olhar aquilo e a gente vai ser honesto e vai dizer: se não fora o Senhor, isso não teria sido realizado. Então, o texto aqui, nós estamos no momento, vocês vão ver como que Deus preparou esse momento, é um momento especial para que isso acontecesse. O texto fala que Moisés estava em outro momento da vida dele, já um pouco frustrado, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Eu, quando comecei a namorar a Ana Flávia, o meu sogro era dono de fábrica de banana em Rio Bonito. Dono de fábrica de banana em Rio Bonito, gente, dono de fábrica, o que eu falei? De banana. Banana já Deus que fabrica, né? Obrigado. De mariola. Obrigado. A banana não tem como o meu sogro fabricar, mas ele fazia mariola. E o pessoal da banana lá em Rio Bonito, da mariola, era o pessoal, da grana. Então, olharam lá o filho da professora, do pastor pobre, namorando lá, filha do empresário na cidade, rica, andava de Santana Quantum, na época, 1990, era o melhor carro da Volkswagen. E aí falaram assim: rapaz, já encostou lá, já vai dar o golpe, né? O golpe do baú. Eu faço parte das pessoas que nunca quis isso. Deus, desde muito novo, de criança mesmo, ali adolescente, eu tinha muito claro que eu jamais faria parte das pessoas que isso combinaria comigo, tá? Mesmo, às vezes, ficando interessado, já tem algo pronto ali, mas isso não combina comigo. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, o fazem bem feito, sentem paz com isso, mas aqui colocando um pouco o meu olhar aqui, Moisés estava num momento que na vida dele estava frustrado, estava triste. Ele queria algo mais. Será que a vida é trabalhar, crescer, ter filhos, gerar os filhos, criar, ganhar dinheiro, ficar rico? Será que não tem algo mais na vida, não? Será que a vida é isso? Eu vou passar por essa vida assim? Será que tem como eu participar do que Deus está fazendo? Será que tem como eu tocar a eternidade? Será que tem como, além disso aqui que eu faço, eu me envolver com alguma coisa que seja assim maior do que eu, maior do que os meus planos? Será que tem? Ele está nesse momento da vida. E agora, nesse momento, Moisés está como? Está mais maduro, está mais observador, está mais sensível, está melhor, até para a sua condição de entender e ouvir a Deus.
Porque, gente, se tem uma coisa que atrapalha a gente a ouvir a voz de Deus, é a quantidade de barulho interno que nós temos, a quantidade de desassossego que temos, a quantidade de inconformidades que vamos tendo. O mundo vai caminhando, ele não melhora, as situações vão vindo. Gente, o mundo é um lugar hostil, a Bíblia não tem promessa de melhoras para o mundo. À medida que a igreja vai agindo, vai amando, eu sei que mudanças vão acontecendo, mas não temos promessa bíblica que o mundo vai melhorar, e de fato ele não vai melhorar. Então Moisés está num momento muito próprio para ele ter uma percepção de algo que está acontecendo aqui. O texto diz que havia uma sarça que se queimava e que aquela sarça não era consumida pelo fogo. Por que eu estou dizendo que ele está agora maduro, observador e diferente? Porque neste momento, Moisés olha para algo que era comum acontecer no deserto. Não é incomum um fenômeno desse. Arbusto, sol, calor, à noite muito frio, pega fogo. O que aconteceu é que a percepção dele agora está diferente. Ele percebe que tem algo diferente acontecendo. E ele se aproxima ali. Ele vai até ali. Ele começa a observar. Ele está agora mais observador, mais sensível ao que Deus está fazendo. E esse aqui é um princípio importantíssimo para a nossa vida, né? A capacidade que temos e devemos ter de estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo, de não ficarmos cauterizados, de não ficarmos duros demais, de não pegarmos, gente, às vezes, olha, o movimento da lacração na internet. Eu lembro de 2018, eu estava com os amigos, 2017, estava com os amigos reunidos, após um período a gente tinha feito uma trilha de moto, eu gostava de andar de moto naquela época, paramos, e eu vi as pessoas mostrando, naquela época, videozinho de lacração no celular. E eles olhavam aquilo, riam, normalmente é um vídeo de um recorte, alguém que em 30 segundos define uma coisa tão difícil de definir às vezes na vida, ele em 30 segundos dá uma fala, parece que lacrou, definiu, e agora aí todo mundo acha aquilo engraçado, e vai todo mundo igual uma manada naquilo dali. Gente, que mundo terrível é esse? Eu sei que tem coisas que são simples na vida, mas tem coisas que são profundas demais. Não dá para a gente, com um videozinho de TikTok, ficar resolvendo isso na nossa vida. Não dá. São questões profundas na nossa vida, coisas que, humanamente falando, há anos, você olha aqui para os primeiros textos, elas existiam, e você olha hoje, em 2025, ela existe na sua vida. São coisas fortes, profundas, não vai ser assim. E esse movimento de lacração, eu não sei se começou lá em 2017, ele vai tornando a gente embrutecido, vai tornando a gente duro, vai tornando a gente sem conseguir olhar nos olhos, sem observar, sem perceber, perde a sensibilidade, deixa a gente duro demais. Então, a própria história da vida de Moisés tornou ele, alguém aqui, mais sensível. Está tão sensível que até uma coisa comum, como uma sarça pegar fogo, ele está prestando atenção. Está olhando, está dizendo, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, deixa eu ver isso aqui de perto, deixa eu prestar atenção nisso aqui. O livro de Êxodo, que vai falar da libertação do povo da escravidão e a descoberta de quem Deus é, o livro que vai nos mostrar de que maneira Deus vai fazendo isso, aqui está um momento muito importante. Alguém sensível, não mais bruto, olhando, observando, algo comum. Sarça pegar fogo no deserto é toda hora, mas espera aí que ali tem algo diferente. Espera aí que aquela ali tem fogo, mas as folhas não queimam, o galho não queima. Deixa eu ver isso de perto. E aí o que acontece? O texto diz que Deus chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. E ele prontamente, eis-me aqui, aqui estou eu.
a importância de nomes para Deus. Um Deus pessoal, Ele que se relaciona com você, Ele nos conhece e sabe quem somos. A importância de Deus chamar Moisés pelo nome. A importância desse homem que está nesse momento difícil, olhar e observar o que Deus está fazendo e saber que, espera aí, eu tenho um nome. Deus me conhece pelo nome. Porque talvez nesse momento de dores e de tristeza e até ele um pouco mais sensível, é possível que Moisés pense coisas como a gente pensa: Deus se esqueceu de mim, Deus não quer mais saber de mim, mas Deus o chama pelo nome. E convida ele, e faz algo muito interessante: Moisés, tire as sandálias dos pés. Né? Ele diz: eis-me aqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés não estava na terra santa, Moisés estava em Horebe, diz o texto. Ele não estava na terra santa. O que aconteceu que agora Deus está falando? Tire as sandálias dos pés, porque o local que você está é terra santa. O que aconteceu? A presença de Deus. É a presença de Deus que tornava aquele lugar um lugar santo. E é interessante que Deus diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés. Eu fiquei olhando para isso, né? Essa disposição em perceber a santidade de Deus, saber que a presença dele torna esse lugar santo, saber da pureza, e essa disposição em talvez ter um marco, um símbolo, de que nesse momento de encontro com Deus, o anjo do Senhor, você pode observar que o anjo está com A maiúsculo, porque aqui eu entendo que era o próprio Deus falando com ele, não era um anjo, era Deus. Mas esse momento precisa, para nós, ter uma marca significativa de um Deus que pede da gente um andar diferente, de um Deus que pede de nós uma postura diferente, de um Deus que pede para a gente deixar talvez algo para trás e perceber que o encontro com esse Deus vai fazer com que eu caminhe diferente. Um Deus santo, que pede santidade, pede uma vida diferente. Moisés, tire as sandálias dos pés. Moisés está ali começando a entender o que está acontecendo, sensível, observando, sensível. Deus falou com ele, ele agora se aproxima, entende que Deus é santo, tira as suas sandálias dos pés, porque o local que você está é terra santa. Gente, não dá para nós nos relacionarmos com Deus, termos momentos maravilhosos com Deus, termos as nossas, mais profundas revelações de Deus para nós. Não dá para a gente continuar do mesmo jeito. Um encontro com Deus precisa causar em nós algo significativo, e é significativo no nosso caráter. É significativo na maneira como agora a nossa lógica de mundo, ela muda. Você, se olhar para a vida de Moisés, ele atende o chamado. Eu imagino que ele sentiu vontade de matar a gente pra caramba depois que ele estava com o povo de Deus. Eu imagino. É lógico. Momentos tão difíceis, como você às vezes sente, dá vontade de pegar assim e resolver com as próprias mãos. Mas agora, nesse encontro significativo, esse novo homem que se encontrou com Deus, agora é manso. Agora ele é transformado por Deus. Esse encontro com Deus faz isso com ele, e ele passa a ter uma atitude completamente diferente da qual ele tinha. Eu acho que eu já contei essa história aqui, se eu não contei, você vai ouvir.
mas se eu já contei, você vai ouvir de novo. Se você não ouviu, você vai me ouvir contar pela primeira vez, e se ouviu, vai me ouvir contá-la novamente. A minha mãe, ela contava histórias, já contei isso aqui, para me trazer alguns ensinamentos. E ela me contava a história do homem que amarrava o burrinho em frente ao bar, para me ajudar com algumas mudanças que eu precisava fazer na minha vida. A história do homem que amarrava o burro em frente ao bar é a história daquele homem que morava no interior, lá de Beautiful River, né? E ele, todo fim de semana, todo sábado, ele pegava o seu burrinho, colocava o jacá em cima do burrinho. Quem sabe o que é jacá aqui? Ó, pesquisa agora. Ó. Tem alguns aqui. Jacá é como se fosse uma cesta, né? Uma sela com 2 cestos, e ele é usado para que o burro carregue ali a carga, né? Então, é isso. Eu podia ter botado uma imagem aí para facilitar. Bom, domingo, sábado, aquele homem pegava o burrinho dele, colocava o jacá em cima, ia para a cidade, amarrava o burrinho em frente ao bar, no poste, fazia as compras do que ele não tinha lá na roça, colocava ali no jacá as suas compras, entrava no bar, bebia todas, e diz a história que alguém ajudava ele a entrar ali, a sentar no burrinho, e o burrinho levava ele para casa. Fez isso durante alguns anos, a mulher reclamando, o filho reclamando, ele mesmo com vontade de mudar de vida. Um dia ele decidiu, parou de beber. Mas o que ele fazia sábado? Pegava o burrinho dele, botava o jacá, ia para a cidade, amarrava o burrinho em frente ao bar, ia fazer compra. Quando ele chegava ali, ele não entrava. Uma vez. Na segunda vez, amarrava o burrinho em frente ao bar, fazia compra, ia lá, voltava e não entrava. Mas, como ele continuou amarrando o burrinho dele em frente ao bar, o que aconteceu um dia? Ele teve uma ideia. Vou entrar para tomar só um pouquinho, assim. Né? Só um pouquinho. E aí, ele vai e volta toda a história. Então, a lição aqui é a seguinte: pare de amarrar o seu burro em frente ao bar. Né? Quer mudar de atitude? Pare de amarrar o burro em frente ao bar. Quer dizer, a gente precisa ter uma medida com a gente mesmo, às vezes dura com a gente mesmo, para que a gente tenha uma mudança completa de atitude, uma mudança completa de direção, né? Então, é esse o líder que Deus está preparando, e ele está aqui, gente, num momento muito difícil da vida dele, porque tem escolhas que, às vezes, para nós, são escolhas que elas nos abençoam, mas na hora, no momento, elas são difíceis. Por exemplo, escolher a santidade, escolher uma vida santa, escolher ser piedoso. Na hora, você tem o Espírito de Deus te chamando aquilo, mas também, algumas vezes, talvez por não viver ainda, ou não ter uma jornada entendendo e fluindo no Espírito de Deus, ou às vezes a fé está enfraquecida, ou estamos num momento difícil, nós não conseguimos, e às vezes cedemos a algum tipo de tentação e não conseguimos ter uma vida santa, né? Mas, se você optar pela santidade, você vai ter uma vida muito mais feliz. Se você optar por uma vida piedosa, você vai ser um crente maravilhoso, que vai abençoar tanta gente. Então, Moisés está no momento onde ele está entendendo que esse encontro na vida dele, e é esse o nosso ponto, vai mudar definitivamente. Deus que está agindo, Deus que está o chamando, Deus que está fazendo. Ele está ali vendo, percebendo, deixando suas sandálias, entendendo esse Deus santo e pedindo a Deus que mude completamente o seu caráter, transforme o seu caráter. Senhor, que eu seja mais parecido com Jesus. Senhor, que eu entenda os teus propósitos. Senhor, que os teus valores sejam os meus valores. Senhor, que eu pare de ser tão ganancioso. Senhor, que eu pare de ser tão controlador. Senhor, que eu dependa do Senhor de uma maneira tão bonita.
Deus vai mudando, vai mexendo, mas tudo isso é a partir desse momento, desse encontro com Deus, sabe? O encontro com Deus faz isso em nós, produz essas mudanças e mudanças significativas no nosso caráter. As pessoas vão poder ver na sua vida, ver que você é alguém completamente diferente, porque teve esse encontro com Deus. Então Moisés sensível caminha, chega aqui, tem esse momento de diálogo com Deus, e o versículo 6, Deus continua dizendo para ele, após falar isso: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. E nesse momento, o que está acontecendo? Deus está se revelando, se mostrando, né? O livro de Êxodo ele vai fazer isso. Por quê? Porque a promessa de Gênesis 15, 14 está acontecendo aqui. E aí, olha que interessante. Como nós somos afobados, como somos precipitados, como saímos na nossa vida atabalhoadamente, fazendo um monte de coisa, e aí depois bota a mão na consciência e diz: meu Pai do céu, tudo isso aí, aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Nesse momento, Moisés está tendo a clareza, porque o Deus que se revela, gente, Deus nunca vai seduzir você, ouça isso, guarde isso, Deus nunca vai seduzir você, vai colocar você em algo que você não saiba o que é. Deus aqui está mostrando para ele, está vendo? Sabe o Deus dos seus pais? Sabe tudo o que aconteceu lá? Ele sabia. Sabe Abraão? Abraão deixou tudo. Tinha um pai idólatra, foi viver como nômade. Depois Deus deu muita bênção para Abraão. Abraão ficou muito rico, mas deixou tudo e podia não ficar rico. Ele nem estava mais interessado nisso. Ele, sei de Abraão. Sabe de Isaque? Sei de Isaque. E Jacó, você conhece? Moisés sabia. É esse Deus que está aqui diante de você. É esse Deus. É esse Deus que se revela. E, de uma maneira linda, Deus está aqui dizendo para ele, sabe, aquele Deus de lá é o Deus daqui. E não é diferente para nós hoje aqui, irmãos. O Deus dos pais de Moisés, é o Deus também que age hoje aqui e que continua hoje, por incrível que pareça, convidando pessoas, chamando pessoas, tendo encontro com pessoas, para que elas possam se unir ao que Ele está fazendo. Gente como Moisés, que está olhando a vida e está pedindo a Deus: Senhor, tem mais nada não? Tem mais nada não? Tem alguma coisa a mais? Será que dá para eu tocar a eternidade? Será que dá para eu sentir, Deus, me sentir útil no período que eu vou ficar aqui? Será que eu vou ficar a vida, Senhor, cuidando disso aqui? Tudo bem, eu vou fazer isso aqui com muito amor, com muita dedicação, mas será que a vida é só isso? Será que é só isso? Não tem mais nada? Então, pessoas, assim como Moisés, hoje ainda temos. A igreja de Cristo, ela caminha com pessoas que têm esse mesmo chamado, esse mesmo sentimento. Gente que vem para a igreja, mas ela está aqui, ela está olhando o que Deus está fazendo, e ela está engajada na missão de Deus completamente. O texto aqui continua, né, e Deus vai dizer que tem visto a opressão do povo no Egito. E quando a gente olha em volta, né, eu vi a opressão do meu povo. Um Deus que olhou e se compadeceu. E Deus estava dizendo: a tirania vai acabar. É isso que vai acontecer. A tirania vai embora. Eu vou agir com mão forte. Eu vou agir, vai ser eu que vou agir. E da mesma maneira, queridos, nós sabemos e por isso oramos, que Deus também está agindo. E a tirania contra a vida de pessoas que hoje estão reféns de uma vida completamente amarrada ao pecado, presa no pecado, com o poder do pecado, podem
encontrar-se e serem libertos disso, através de pessoas que, sensíveis, deixam para trás algumas coisas que elas precisam deixar, se relacionam com Deus Santo e começam a falar desse amor. Deus lá diz, eu vou descer, eu vou ajudar, eu vou agir. E é interessante, você vai lendo a história, Deus chama, aí fala assim para Moisés, Moisés, mas presta atenção, Faraó vai endurecer, olha isso, olha o Deus que se revela, Faraó vai endurecer, mas eu vou agir com mão forte, e vai chegar um ponto, um momento, em que vocês vão sair daí como que honrados, né? Vocês vão receber, inclusive, despojos para saírem daí. Então, o Deus que está olhando, e aqui começa um outro diálogo, porque, gente, um grande problema nosso é o problema também de Moisés, que é um problema de identidade. Deus o chama pelo nome, ele quer saber qual é o nome de Deus. Deus diz, olha, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou o Deus que agi ontem, que agi hoje e que agirei eternamente. E na língua portuguesa não dá para a gente pegar completamente essa ideia, mas é o Deus que sempre existiu, que sempre agiu. Isso é muito, para a nossa língua é um pouco difícil esse entendimento. O Deus que está se apresentando como aquele que sempre agiu, inclusive nos momentos difíceis, ele está ali agindo, embora a gente não perceba. E Moisés quer saber o nome, Deus diz, olha, eu sou o que sou, e fique sabendo que vai ser difícil, mas você tem a minha presença. Eu estarei com você. Moisés, vai lá, faz o que eu estou fazendo, e fique certo de que você vai ter a minha presença. Quantas vezes, irmãos, nós estamos em situações na vida, e eu não sei se isso acontece só com você, mas a Bíblia, só comigo, mas acontece com você também, a Bíblia conta a história de pessoas que estavam na vida, em momentos sem saber o que fazer, mas uma certeza elas tinham, a presença de Deus, a segurança de Deus, a certeza que Ele está ali, e com isso faz com que a gente fique mais seguro para poder passar por aqueles momentos, na dependência de Deus. Moisés, eu vou estar com você. O Deus que chama, o Deus que envia, é o Deus que também sustenta. Pessoas como o apóstolo Paulo deram declarações em Roma, dizendo, olha, para mim o Evangelho é o poder de Deus. Eu fico pensando como é que o apóstolo Paulo conseguiu dar uma declaração daquela em Roma. Como assim? Roma? Não, o poder aqui é nosso. Nós que mandamos, nós que fazemos, nós que prendemos, nós que matamos, nós que conquistamos. E aquele homem que ontem vivia debaixo de todo esse poderio, inclusive para pegar os crentes e matar os crentes e prender, ele agora dá uma declaração que mostra alguém que teve esse encontro com Deus e mudou completamente o seu caráter também. Alguém que foi preso e escreveu a carta da alegria preso, Filipenses. Alguém que pôde se encontrar com Deus e ter completamente sua vida transformada e entendeu o que é o poder de Deus. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido irmão, você crê nisso? Sim ou não? Eu também creio nisso. Nada nesse mundo tem essa mensagem. Mas para que a gente consiga avançar nisso, nós precisamos de Moisés. Como seria o feminino de Moisés? Tem? Não tem. Moisés e Moisésas. Eu inventei aqui agora. Nós precisamos de homens e mulheres que têm esse encontro com Deus, têm sua vida separada, santa, e vão anunciando essa mensagem de libertação. A mesma mensagem aqui, que Deus estava aqui, né, na sua vida espiritual, talvez acomodado, como a gente falou, e talvez achando que Deus está demorando a agir demais, mas chegou o dia, nada muda se nada muda, é Deus que vai lá e faz a mudança.
É Deus que vai lá e transforma. É Deus que vai lá e chama. É Deus que vai lá e muda tudo. A tirania vai acabar, o problema vai acabar. Moisés, queridos, talvez tenha trocado uma vida até boa, que ele já devia ter. Só estava um pouco no momento, talvez, sensível, pensando, considerando outras coisas, um pouco frustrado, mas ele tinha as contas pagas, embora vivesse ali do trabalho que ele fazia para o seu sogro, mas algo normal. Mas ele troca essa vida por uma vida muito melhor, que é participar do que Deus está fazendo no mundo. Ontem, com muita alegria, eu vi a foto do Gabriel. Gabriel postando que, feliz da vida, começamos o ano e já temos 2 batismos lá em Marajaí. Né? De vez em quando, o Gabriel me pede algumas coisas, materiais, está lá numa alegria, trabalho bonito, batizando as pessoas, levando o Evangelho num lugar muito difícil. Pessoas que têm um chamado, se sentem chamadas e vão viver a sua vida de uma maneira diferente. E hoje em dia, como é que é? Deus parou de chamar as pessoas? Você acha que Ele parou de convidar a gente hoje? Parou, gente? Eu também acredito que não. E hoje tem algo muito interessante. Pessoas que, mesmo tendo as suas atividades, elas percebem a ação de Deus, se unem a Ele, mas não fazem parte de pessoas como eu fiz. Até 2018, eu fui pastor bivocacionado. Agora mudou o nome, eu não estou lembrando como é. Não sei se o pastor Mauro lembra. Mudou, não chama mais pastor bivocacionado, tem um outro nome. Eu sempre precisei... sempre fiz 2 coisas, morava num lugar muito caro, a zona sul do Rio de Janeiro. Em 2018 eu deixo meus afazeres, vou viver com 1/3 do que eu tinha, né, do meu sustento, vou viver ali porque eu queria me dedicar exclusivamente ao ministério, e foi um período maravilhoso na minha vida. 2017, quando tomo essa decisão, a gente foi viver, tinha uma vida muito boa, mas fui viver algo muito melhor, que eu tinha um sonho de depender, viver o chamado de Deus e depender completamente de Deus, viver, respirar a igreja. E foi muito importante para a Igreja Batista Orla Rio, aquele período em que o pastor, que começou ali com 4 pessoas, agora a igreja já pode dar um sustento a ele vai, se dedica, mesmo abrindo mão de muitas coisas, financeiramente falando, mas feliz fazendo aquilo, vivendo ali na dependência de Deus. E como foi bênção aquele período na vida da igreja, na Igreja Batista Orla Rio. Deus hoje ainda continua chamando pessoas. Deus age no tempo certo. E deixa eu falar algo para você aqui, para concluir a minha fala hoje, nada muda se nada muda. Domingo que vem, dia 2 de fevereiro, nós vamos começar aqui na igreja o nosso eixo missional da igreja. O nosso pastor, o pastor Renato, tem convidado e mostrado e pedido às pessoas e direcionado as pessoas da nossa igreja para vocês falarem sobre... Nós, no eixo missional da igreja, nós falamos só sobre um assunto, irmãos. Sabe qual é o nosso assunto lá? A grande comissão. Você vai sair doutor em grande comissão lá. Vai ter um doutorado em grande comissão. A classe 1 a 1, nós vamos fazer esse ano uma imersão, mais ou menos no meio do ano, como fizemos ano passado. Nós fazemos em 2 domingos, no período da tarde, o treinamento do 1 a 1. Mas domingo nós começamos a classe Crescer. A classe Crescer é para todo crente. Se você não fez, você pode fazer. Os irmãos que terminaram, foram batizados agora, foram convidados pelo pastor a fazerem parte da classe Crescer. Então, são 5 encontros, onde você vai aprender sobre vida devocional, testemunho pessoal. De novo, testemunho pessoal? Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Você precisa saber dar o seu testemunho em 1 minuto ou em 40 minutos. Se precisar um dia você pregar num lugar, seja testemunha de Jesus. Então, nós vamos ali de novo, você vai aprender vida com Deus, vida devocional, seu testemunho pessoal. A classe Crescer tem um momento muito importante e tem a ver até com a pesquisa para esse ano, Xará. Nós temos um módulo Finanças à Luz das Escrituras. Olha aí,
Os brasileiros estão querendo isso. Vamos ver se aqui nós temos pessoas que estão querendo isso também. O que Deus diz sobre dinheiro? Nós, desde que começou a classe crescer aqui, irmãos, todo mundo que passou pela classe crescer teve lá um módulo Finanças à Luz das Escrituras. Viu? Como que Deus trata isso? Nós fazemos, são 5 encontros, no último encontro fazemos esse. A classe Propósito também, os irmãos que terminaram a classe Crescer vão fazer a Propósito, começa dia 2, e assim como Moisés, assim como você, nós não estamos aqui nessa vida de passeio. Quando Deus chama, toca na gente, nós começamos a fazer parte daquelas pessoas de Hebreus 11. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero pela fé viver algumas coisas. Eu quero pela fé viver coisas extraordinárias. Eu quero ter uma vida diferente. Eu cheguei aqui, não sei como, eu vou embora. O que eu estou fazendo aqui? Então, a classe Propósito fala sobre isso, e o curso Lidere, o curso Lidere começa dia 2, mas ele começa à tarde. Você que está aqui querendo saber sobre as nossas células, você que quer ser um anfitrião, líder em treinamento ou um líder, você hoje precisa fazer o Lidere. Você que já está frequentando as nossas células, por favor, entre no nosso eixo missional, para que você possa entender como elas funcionam. Irmãos, Jesus, quando deu a grande comissão, comissionou ali os 12 para irem, fazerem discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez isso porque ele agora estava querendo parar um pouquinho e agora, vamos lá, agora eu tenho quem faça por mim. Foi isso que ele fez? Foi por isso? Foi, sim ou não? Foi isso? Jesus queria ficar à toa e comissionou os 12. Foi isso? Claro que não. A pergunta é retórica, já sei a resposta. Ele fez isso porque o reino de Deus precisa crescer e se expandir. O que é melhor? A gente ter uma célula ou termos 27 células? Por quê? Vamos ficar com uma. Ali tem salvação, ali tem batismo, ali tem exposição da Bíblia. Por que a gente chegamos a 27 aqui em 2 anos? Vamos ficar com uma. Por que expandir? Por que o pastor Renato tem dito, e a visão dele tem sido de cada bairro daqui, e hoje nós estamos em 18 bairros da igreja, por que a gente não ficou com um bairro? Começou com um bairro, por que está em 18? Por quê? Porque é um mandamento, porque estamos sendo obedientes, porque estamos fazendo discípulos de todas as nações, porque este é o plano de Deus, e o Evangelho precisa chegar a pessoas que não entram aqui. Então, irmãos, temos potencial esse ano, trabalhando, orando e dependendo de Deus, e você pode ser o Moisés ou a Moisés, participar disso e terminarmos esse ano com 60 células. Temos potencial para isso, vamos precisar orar, depender de Deus, trabalhar muito, precisamos de pessoas chamadas, vocacionadas, que deixem suas sandálias, que se empenhem nisso, que mesmo diante do que tem na vida, vão parar de ver o Big Brother um pouquinho à noite, vão estudar a Bíblia com alguém, né? Você que está separando seu tempo para ficar vendo muita coisa aí em televisão ou internet, você vai parar um pouquinho, vai estudar a Bíblia com alguém, pode ser sábado, pode ser domingo, mas nós vamos caminhar assim, com a bênção de Deus. E hoje, pastor Mauro, meu desejo é orar com pessoas que estão aqui, a minha oração, sentindo o chamado de Deus, estão sensíveis, estão observadores, estão querendo passar por essa vida, fazendo alguma coisa além do que já fazem, se unindo ao que Deus está fazendo. Talvez você não seja como Gabriel, ou como eu, como pastor Renato, pastor Mauro, pessoas que deixaram os seus afazeres, mas você vai fazer parte das pessoas que, mesmo muito ocupado, vai separar um tempo para participar disso. E você vai, nesse ano, vai fazer algo maravilhoso. Vai ver pessoas, às vezes, na sala da sua casa, se rendendo a Jesus. Pessoas no sofá, dizendo, eu quero a Jesus, eu sou salvo. Gente que talvez não venha aqui, gente, não venha aqui, talvez não venham aqui,
mas vão entender a mensagem da graça de Jesus. Você quer participar disso? Eu vou convidar o Tiago Constâncio para vir aqui, nosso coordenador das células. Tiago é alguém que talvez represente alguém que tem muitos afazeres, muito ocupado, mas tem um coração piedoso, tem se dedicado, ele e a Márcia. A história das células aqui na igreja é desse casal que começa a ganhar os seus vizinhos na sua casa, aqui no bairro, e hoje estamos em 27 células, em 18 bairros. E talvez existam pessoas como vocês aqui, Tiago, que queiram participar disso e queiram separar um tempo para o Senhor. Estão sensíveis, precisam mudar alguma coisa. Eu gostaria que você orasse a Deus por essas pessoas. Eu queria pedir, irmão, você que está aqui hoje, amanhã a gente já vai ter no aplicativo da igreja, eu nem sei se a mídia já colocou, havia pedido, estou dizendo amanhã que vai ser mais certo, a inscrição, para você se inscrever para as nossas classes. Amém, vamos orar. Queria convidar os líderes de célula, anfitriões, você que já participa de uma célula na nossa igreja, que você fique de pé, e também você que tem o desejo de participar do eixo missional, dos cursos que estão sendo disponibilizados para o crescimento da igreja, para o seu crescimento com o Senhor. Você também fique de pé, Deus está falando no seu coração. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai. Como é bom, Senhor, dizer sim ao teu chamado, dizer sim ao que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, pelo chamado que Jesus, ó Deus, nos deu, que continua fazendo hoje, fez na vida de tantas pessoas. Ó Pai, nós queremos dizer sim para o Senhor, colocar a nossa vida integralmente nas tuas mãos. Ó Deus, nós não somos capazes, Pai, nós temos medo, nós temos defeitos, limitações, mas queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos para que possamos ser usados poderosamente para transformar mais e mais vidas. Ó Deus, usa, Senhor Deus, cada vida aqui. Ó Deus, move em nossos corações o amor pelas almas perdidas. Ó Deus, que possamos nos colocar, Senhor, como tendo Jesus como nosso maior estandarte, a nossa maior bandeira. Ó Deus, que olhem para a gente e reconheçam, ali está um servo do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, continua conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Deus.